Olá, você que está adquirindo o ZigBoot aqui conosco. Então vou mostrar para você como que você vai configurar aqui para rodar o boot e depois fazer o copy Zig aqui no seu ZigBoot. Primeira coisa, você vai ter que entrar no site da derive.com. Após o site carregar, você vai em login, para digitar o seu e-mail e sua senha. Aqui você vai digitar o seu e-mail e sua senha. Lembrando que você pode entrar com a sua conta que você adquiriu, o ZigBoot, ou pode ser qualquer outra conta que você tenha somente de conta de demonstração. Porque essa conta aqui vai ser apenas para você rodar o boot, não vai ser a que você vai rodar na sua conta real. Então você pode usar a sua mesma conta que você adquiriu o ZigBoot ou outra conta qualquer somente para rodar o boot. Então eu vou me conectar aqui com uma conta que eu criei, uma conta nova somente para usar aqui no boot. Ele se conectou aqui. Se for uma conta de demonstração apenas, vai aparecer aqui diretamente a sua conta de demonstração. Caso você tenha conta real, ela vai aparecer a sua conta real aqui primeiro. Daí você tem que clicar aqui, e vai aparecer aqui. Se você tiver na sua conta real, vai aparecer aqui, Como eu não tenho, não vai aparecer nada. Aí você vai clicar em demo. Você pode salvar a sua senha ou não. Você vai clicar em demo e depois você vai aqui, clicar aqui novamente, E ele vai vir para cá. Agora o próximo passo é você clicar aqui, em The Trader e você vai em Deboot, porque você vai usar o boot aqui, Então você que recebeu aí o boot também, você salva ele no seu computador em uma pasta que você lembre, porque você vai precisar selecionar ela agora aqui. Ele vai carregar dessa maneira aqui, você não tem nenhum boot aqui selecionado. Agora você vai clicar aqui, para você selecionar o boot aqui do seu computador. No momento que você selecionar uma vez, ele já vai aparecer nessa tela aqui, quando você conectar novamente no mesmo computador. Então você vai agora em local e vai selecionar aqui no seu computador. Você clica em Select File from UDEVC. Ele não tem na linguagem portuguesa aqui ainda, apenas em inglês. Então é selecionar no seu computador. Então você vai na pasta onde está o seu arquivo XML, Esse aqui é o boot que nós recomendamos você usar ele. E se você adquirir conosco aqui, você vai receber esse boot. Então você clica aqui, e aguarda, ele vai aparecer aqui, Ele demora um pouquinho para carregar o boot. E tá aqui, O boot está aqui, mas não tem o que fazer aqui. Agora você vai clicar em Open para selecionar o boot aqui sim na janela do deboot aqui, Então você viu que o boot ele fica assim, dessa maneira. E o que você tem que fazer agora? Você vai colocar aqui, as entradas dele, Eu coloquei aqui, capital inicial, Eu posso deixar esse valor aqui, de 0,35 ou posso colocar um valor maior, porque isso aqui independe, porque o que você vai selecionar é lá no ZigBoot. Então você pode deixar esse valor aqui, Stop Loss Meta. Se você quer que o boot pare em certo valor, que ele ficar negativo, você pode colocar aqui, porque se ele parar aqui, lá no ZigBoot, ele vai esperar quando o boot retornar. Esse aqui seria bom caso ele bata o stop loss, dê muitos loss. Mas nesse boot aqui, tem uma configuração que você consegue colocar aqui, limite de perdas seguidas. Aqui está 12. Então, se você quiser que o boot pare automaticamente quando ele atingir certo número de loss seguidos, você vai selecionar, vai colocar aqui, Eu coloquei 12 aqui, Por que 12? Porque lá no ZigBoot eu já vou configurar para ele pular vários loss e depois sim entrar na minha conta real. Então, aqui no boot seria bom colocar um valor mais alto. Você pode deixar 12 ou pode colocar 10 aqui, E quando ele atingir esse valor aqui, o boot vai parar. Depois você recomeça o boot e ele vai continuar lá no ZigBoot. Tá, então está configurado aqui,
Agora, eu coloquei aqui um stop loss em uma meta infinita, para ele não parar. Então eu vou clicar agora em Run. Ó, o boot começou a rodar. Está rodando. Aí você verifica sempre se ele está aparecendo as mensagens aqui, ó, de won ou loss. De vez em quando aparece aqui, ó, rapidinho. E você pode também aqui, ó, em transações, para verificar se está dando certo aqui, ó. Em jornal aqui, ó, que também é informações. Aqui está aparecendo. E o bom você saber se ele está rodando é verificar a numeração aqui, ó, do saldo, ó. Se ele tiver um número parado, aí às vezes parece que ele está rodando, mas não está. Aí o que você tem que fazer? Você tem que dar stop e dar play novamente. Mas às vezes você faz o stop e dá play novamente e ele continua parado. Então daí você teria que atualizar aqui, ó, recarregar a página. Mas por enquanto ele está apenas iniciado. Qual é o próximo passo agora? É você abrir o ZigBoot. No vídeo anterior a gente explica como você vai instalar ele no seu computador. Então já estamos no passo só de abrir o ZigBoot e configurar e começar a rodar aqui. Agora o próximo passo é você abrir o ZigBoot. Então se você tem uma pasta assim, é onde você instalou o seu ZigBoot. Aí você vai entrar nela e vai descer lá embaixo onde tiver o zig.boot, ó. Você vai clicar nele, lembrando que você tem que ter colocado a sua licença aqui dentro para ele funcionar na sua conta. Então o importante é ter esse arquivo aqui dentro, ó. Aí você vai clicar nele e ele vai abrir. Ó, daí ele vai abrir aqui, ó. Por exemplo, se você receber essa mensagem aqui, ó, é porque lançaram uma nova atualização. Então você pode atualizar se você quiser ou não. Você não é obrigado a atualizar. Caso você não atualize e tente conectar aqui e ele der algumas mensagens de erro dizendo que você tem que atualizar, aí não tem jeito, aí você tem que atualizar. Mas mesmo assim que você colocar não aqui, ó, e você quiser atualizar, você vai clicar aqui, ó, em download boot, ó. Daí aqui é para atualizar o seu ZigBoot. Então ele vem uma atualização automática por aqui mesmo. Feito isso, agora você vai conectar os seus tokens. Lembrando que desse lado aqui, ó, você vai conectar o token que você entrou nessa conta aqui, ó. Então vamos imaginar aqui, ó, você conectou aqui com seu e-mail e sua senha. Daí você tem que pegar e criar um token para você colar nesse lado aqui, ó. Aqui pela Deboot tem como criar o token também, mas eu fiz um vídeo mostrando como que você cria o token. Se você não viu esse vídeo, entre em contato conosco. Então, ó, eu copiei o token. Lembrando que aqui não tem como você fazer o colar, ó. Você tem que colocar o Ctrl V. Você coloca ali, ó, copia ele e é melhor copiar porque é um número bem comprido, né? É a numeração de letras e números. Colou aqui o seu token, o mesmo daqui, ó, o mesmo do boot aqui, ó, e não da sua conta real ou virtual que você tem configurada no ZigBoot. Caso você tenha entrado aqui na sua conta de demonstração, a mesma que é da sua licença e conta real, não tem problema, você vai colar aqui, ó. A única coisa que você não pode fazer é colar o mesmo token dos dois lados, que ele vai dar erro. Agora você, segundo passo, vai colar o seu token aqui, ó. E esse sim, você tem que colar apenas o token da sua conta real ou virtual que você adquiriu a licença aqui do ZigBoot. Caso você coloque uma que não seja, ele vai dar um erro. Então, para mostrar aqui para vocês algumas estratégias, eu vou colar a conta de demonstração. Caso haja algum erro, ele não vai entrar na minha conta real. Ó, cole aqui, ó. E você pode colocar aqui, ó, para ele não mostrar o seu saldo, ó. Caso você queira tirar print e depois enviar nos grupos, aí você esconde seu saldo aqui, ó. Tem que esconder clicando aqui. Aqui vai mostrar o saldo e aqui vai o saldo atual. Então agora você vai configurar ele antes de dar o login. A estratégia que eu vou passar inicial para vocês aqui, ó, temos essa aqui. Eu vou começar aqui só explicando. Já vou fazer aqui, ó, no slave, normal, training, atividade.
Como é que funciona essa aqui, ó? Essa aqui, ó, ele não vai pular nem loss, não vai pular nem win, ele vai entrar aqui diretamente na sua conta de demonstração ou real aqui, ou ele vai copiar o que está sendo feito aqui no boot. Então, você vai colocar aqui, ó, o seu stake inicial. Você viu que no boot tanto faz você colocar um stake de 35 ou um valor maior. O importante vai ser configurar aqui, ó, porque o que colocar aqui ele vai entrar aqui na sua conta virtual ou real. Então vamos deixar com stake de 35. Esse aqui é o stake multiplicador. Você tem que saber qual seria o melhor stake aqui para o boot, né? Se você não estiver rodando esse nosso aqui, ó, você estiver rodando o outro, você tem que colocar o mesmo stake que ele vai conseguir recuperar caso ele dê loss. Então você vai colocar aqui o stake multiplicador, é quando ele perde, ele vai duplicar esse valor aqui, ó. Take profit aqui, ó, seria o valor que você quer bater a meta. Essa é a parte aqui, ó, tanto faz deixar assim. Stop loss, aí sim. Aqui se você colocar um stop loss e ele atingir esse valor aqui, ó, ele vai parar o boot aqui, ó, o Zik boot. Independente de o boot ter parado lá ou não. Então agora vamos fazer aqui, ó. Colocamos aqui o take profits, o stop loss. Vamos deixar o non-slave aqui só para ele copiar as ordens normal lá. E depois eu vou colocando as outras estratégias aqui, ó. Configurado tudo, você vai em login, ó. Ele entrou. Se ele entrou certinho e apareceu o ID da conta aqui, ó, tá tudo certo, ó. Se ele der um erro aqui dizendo assim que foi inválido, aí você colou um token errado aqui, ó, e daí você tem que criar o token novo ou verificar se você não está usando o token errado. Pode ver aqui que ele já deu a entrada direto, ó. Que o non-slave ele vai copiar o que está sendo rodado aqui no boot, ó. Eu não vejo vantagem nenhuma usar esse aqui, sendo que se você pode fazer isso diretamente no boot lá, copiar para cá, só se for alguém que estiver rodando um boot bom e você não precise pular os loss. Então essa aqui é uma entrada atrás da outra igual lá. Agora vamos para a segunda estratégia, que é a Flex Slave, ó. Essa aqui é o Flex Slave. Ele vai aguardar consecutivos loss e win. Então ele vai fazer, você vai poder fazer duas configurações aqui, não é só pular os loss. Lembrando que para mudar de estratégia você não precisa fazer o logout aqui, ó. Você não precisa sair. Você apenas tem que sair se você for mudar o stake inicial e o stake multiplicador. Esses dois aqui, ó, só para mudar esses dois aqui você precisa sair. E o take profit aqui, ó, você pode aumentar aqui sem precisar parar. Ó, mas mesmo assim ele deu um monte de entradas ganhadoras, ó. Mas vamos mudar aqui, ó, para o Flex Slave agora. Ó, eu mudei aqui, ó, não precisei parar o boot, o Zik boot. E já apareceu opções aqui, ó. Essa opção primeira aqui, ó, não tem como mexer, porque é só a contagem que ele vai fazer lá de loss, quando ele está aguardando os loss, ele vai fazer essa contagem aqui e vai aparecer aqui, ó. Quando ele ganhar lá, ele vai zerar aqui, ó. Tá, então aqui, ó, ele vai aguardar consecutivos loss. Tá aqui, ó, consecutivos loss. É perdas consecutivas. Então ele está configurado, quando colocar aqui ele já tem essa configuração aqui, ó, que já aparece aqui, ó, dizendo assim que ele vai aguardar 3 loss. Então aqui eu posso mudar, vou colocar aqui 2 só para ver quando que ele vai entrar. Ou se não, ele vai aguardar, aqui ele está 2, ó, mas se eu vou colocar 3 aqui, ó, 3 wins consecutivos, ó. Então no Flex Slave, ó, pode ver aqui, ó, ele deu 2 lotes consecutivos que eu coloquei ali, ó, e já entrou, ó. E já entrou, mas ele perdeu. Aqui, ó. Então agora ele entrou de novo, ó. Então é assim que funciona, ó. Essa configuração aqui do Flex Slave. Ele vai entrar, ó, ele deu 2 ali consecutivas e entrou. Então seria essa configuração aqui, ó. Agora nós vamos passar para a terceira, que é a que eu mais gosto, que eu mais uso aqui, ó.
Porque vamos imaginar essa aqui é default slave. É o nome que colocaram aqui, ó. Ele vai aguardar quando der loss consecutivos, ó. Então eu vou para cá. Vamos imaginar que o boot, por que as pessoas perdem? Porque dá sequência de loss um atrás do outro, né? E para a banca da pessoa, porque quem não tem saldo grande não tem como segurar as entradas. Então vamos imaginar que depois que ele deu uma sequência grande de loss, a tendência seria ganhar, mas às vezes ele continua. Então aqui, ó, agora eu vou deixar os três aqui, ó. Aqui eu vou configurar quantos loss consecutivos ele vai ter que dar para depois ele entrar na minha conta aqui no Zikboot, conta virtual ou real, que é configurada aqui. Então ele está em 3 aqui. Eu vou, ó, pode ver que aqui 1, 2, ele faz a contagem ali, ó, deu 3 aqui, ó. Agora ele entrou aqui, ó, e ganhou. Então é assim que funciona. Se eu quiser aumentar aqui, ó, se eu notar que o boot está dando muitos loss consecutivos, eu coloco um pouco mais aqui, ó. Outra função aqui, ó, bem legal, por exemplo, eu configurei aqui, ó, para ele pular 5 loss, exemplo. E ele continuou e eu vi que ele não vai parar tão cedo. Eu posso pegar e parar o boot aqui, ó. Eu vou lá no boot, correndo e dou stop. Aí ele para de dar as entradas aqui porque o boot parou lá. Caso ele não atinja ali os 12, né? Quando ele atingir 12 lá, ele vai parar também. Eu posso dar stop aqui, ou eu posso vir aqui em cima, ó, e fazer o pause trade, ó. Ó, pause, ele vai mudar a cor aqui, ó. Ele não vai copiar mais nada. E depende aqui, ó, se eu tiver configurado aqui, ó, qualquer uma dessas estratégias, ele não vai entrar aqui, ó, nessa parte aqui, ó. Mas muito cuidado quando você acionar esse pause trade. Ele não fica pausado por muito tempo, não. Ele fica, não sei quanto tempo, mas pode ser que fique 1 hora, 2, mas depois ele despausa sozinho e quando você vê, ele está dando as entradas. Então, caso você dê pause aqui, ó, e queira parar mesmo, então é melhor parar o boot. Porque se você der o logout aqui, ó, ele não vai voltar aqui para recuperar os loss que ele está dando. Se ele tiver passado aqui, por exemplo, 3 loss e tiver no último aqui loss e você deu pause, ele não vai dar mais entrada. Aí quando você despausar, ele vai começar a dar as entradas para tentar recuperar até ganhar. Se você der logout, ele não vai voltar aqui para o stake que estava aqui, ó. Ele vai voltar para o stake que você colocar aqui inicial. Então tome muito cuidado nessa parte aqui, ó. E tome cuidado também caso você dê pause aqui, ó, e esqueça de desmarcar e você acha que ele vai estar dando entrada e ele não está dando entrada, então você não está ganhando nada. Então seria essa aqui as funções. Agora tem o super slave, ó, que ele vai aguardar quando der win, loss, win, ó. Então são 3 configurações aqui, ó. Aí você vai colocar aqui, ó. Então aqui, ó, é só uma, ó, que você vai ter que colocar aqui, ó. Mas eu vou falar para você que eu nunca usei essa aqui e não vou poder informar como que ela funciona. Se você tiver interesse em saber mais sobre essa configuração aqui, ó, você tem que perguntar no grupo de WhatsApp que tem aqui do Zikboot, que você deve estar nele. Se você não está, você entra em contato conosco que a gente vai adicionar e você vai receber essa estratégia aqui, ó. E tem muitas outras estratégias que é nessa parte aqui, ó. Tem Sourus Gale, máximo de Sourus Gale, Martingale Start após os loss, ó. Então tem várias configurações aqui, ó. E tem aqui, ó, também essa parte aqui, ó, é os sons. Então, quando ele dá entradas, ele tem sons aqui que uma mulher falando em inglês. Caso você não queira ficar escutando esses sons, você vem aqui, ó, e marca ali, ó, desmarca, e ele não vai dar mais nenhum som. Então essa aqui seria a função ali, ó. E cuidado quando você mudar a estratégia aqui para você não
vim verificar aqui, ó, e ficou errado, e quando vê, ele perdeu. Ó, pode ver que ele está dando só loss aqui, ó. Só dando loss, ó, mesmo dando win aqui, ó. Então, essa configuração aqui, ó, não recomendo você usar sem você saber como que funciona. Então, o melhor seriam essas três aqui, ó. Essas três aqui. E sendo que essa aqui eu recomendo a você, ó. E você viu que aqui o martingale dele vem pra cá, ó. Então agora ele vai ter que esperar aqui. E outra coisa que eu não falei, por exemplo, se você marcou aqui 3 loss consecutivos e ele deu os 3 loss e entrou, e você viu que ele continua, você pode dar o pause aqui, ó, ou você pode mudar aqui para outro valor. Quer ver aqui, ó, quando ele der um loss aqui eu vou mudar para ver que ele zera o contador aqui, ó. Ó lá, 1, eu vou colocar aqui 4. Ó. Agora ele não vai seguir o 1 ali, ó. Ele voltou, ele vai esperar para 4, ó. Então essa aqui é bom, que daí ele vai esperar mais outra sequência de loss para entrar. Mas ele não vai voltar aqui, ele vai continuar no stake multiplicador. Sempre quando eu estiver aqui no loss, ó, você viu que eu mudei a estratégia, ele não continuou, ó, ele parou. Porque como é que funciona aqui, ó? Sempre quando ele der a entrada e perder, ele vai continuar dando entradas até ele ganhar. Então ele não vai parar, não. A não ser que você mude a estratégia aqui, como eu mudei, ou mude aqui, ó, os loss. Você vai mudar os loss aqui, ó. Se você está em 3, bota 4. Ele vai parar de dar as entradas, ó. Pode ver que ele esperou mais 4 loss aqui, ó. Mais 4. E deu entrada. Agora ele perdeu aqui, ó. Ó, perdeu de novo. Aqui eu posso dar o pause, ó. Ó. Ganhou, ó. Mas ele vai pausar igual, ó. Eu poderia ter dado pause aqui, ó. Dei o pause. E não continuar dando loss, ó. Se ele seguisse de loss, ele não ia continuar dando os loss aqui. Eu poderia pausar aqui, ó. E ficar 1 minuto, 2, sem dar as entradas. Porque como é que funciona os loss consecutivos que quebra a banca? Ele pode rodar o dia inteiro aqui, ó. E dando 3 loss, 5 loss, 6 loss consecutivos. Mas chega um momento que ele vai dar um monte de loss. Vai passar, vai dar 8, 9, 10 loss consecutivos. E depois ele passa mais outro tempão sem dar aquele monte de loss consecutivos. Então vamos imaginar que deu esse monte de loss aqui, ó. Eu consegui me livrar, pausando aqui, ó. Pausei ali e deixei, ó. Não posso esquecer. Pausei aqui, ou mudei aqui, ó. E ele não continuou. E depois ele vai continuar normal. Então eu me livrei daquele monte de loss e não quebrei minha banca. Mas lembrando, ele vai dar um momento de bastante loss. Como é que você consegue ganhar dinheiro e não quebrar sua banca? Se você tiver bastante dinheiro, mais de $1000, você pode até colocar uma configuração aqui de um stake maior, colocando $1 e pulando menos loss aqui, como está 4 aqui, ó. Você não vai ter muito risco de quebrar sua banca. Agora, se o seu saldo for pequeno, de $300 para baixo, eu recomendo você colocar aqui, ó, para ele pular de 6 a 7 loss. Se for uma banca menos de 200, o bom é colocar 8. Como é que funciona aqui essa parte de ganhos aqui? Por exemplo, se você colocar ele pulando 6 loss com stake normal, a sua lucratividade vai ser mais ou menos, se você rodar o dia inteiro, mais ou menos uns $20, independendo do tamanho da sua banca. O que acontece? É que se ele cruzar os loss e você tiver um saldo pequeno, ele pode quebrar sua banca. Agora, se você tiver um saldo maior, ele vai segurar as ordens. Agora, se você colocar para ele pular 7 loss, independendo do tamanho da sua banca, você vai ganhar menos, porque ele vai demorar mais tempo para dar as entradas. Qual seria a solução? Você colocar para ele pular 7 loss, e em vez de colocar stake de 35 centavos, você coloca de 50, até chegar a $1. Mas, lembrando que a sua banca tem que ser mais de $300, porque senão não adianta você colocar um stake maior, sendo que ele vai, quando ele perder, ele vai multiplicar mais aqui, ó. Então,
seria assim. Ó, pode ver aqui, ó, os 4 aqui ele dá bastante entradas. Agora se eu colocar aqui 5, ele já vai dar menos entrada, porque aqui até iria entrar, ó, deu 5 aqui, ó. Mas se eu colocar 6, ele vai demorar mais ainda. Se eu colocar 7, demora mais. 8 também, eu posso colocar até 10 loss para pular e ele vai entrar. Durante o dia ele vai dar, sei lá, umas 10 entradas por aí. E você vai ter lucro. Só que vai ser menos, porque ele vai dar menos entradas. Então seria essas explicações que eu tenho a dar a você que adquiriu o Zigboot. O Zigboot é um programa muito bom e incrível e diferente de todos os programas e boots que você já adquiriu na sua vida. Por ele ter essas configurações aqui, ó, dele pegar e fazer o copy do boot aqui, ó, ele vai copiar as ordens, e eu consegui fazer configurações aqui, ó, dele entrar só depois de sequência de loss ou só depois de sequência de win. Então eu desejo a você que tenha sucesso, que você consiga ganhar dinheiro na corretora Binance usando o Zigboot. Se você precisar de alguma ajuda, algum suporte, algumas dicas, você entra em contato conosco através do nosso WhatsApp, que estamos à disposição de você. Obrigado!